Olá, fã do horror! Mais um episódio do Trash modernizado zumbindo nos seus ouvidos. Esse xixi foi por causa do episódio de hoje, é sobre Candyman. Falou uma vez, primeira vez. Falei uma vez, ó, você sabe que se a gente se falar 5, ó, já Nossa, é. É gancho por trás. Assim. É gancho assim. É assim também é complicado, né? Enfim, livro publicado pela Dark Side, Caveirinha, nossa parceira. Iremos falar sobre as diferenças conto-filme. Vamos falar sobre a trilogia estrelada por Tony Todd. Vamos já dar as nossas impressões do que a gente espera do novo remake. Reimaginação, que tem aquele homão da porra Jordan Peele por trás. Isso depois da vinheta. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se aí no nosso canal, ative a notificação e já voltamos. Bom, Candyman, aqui Hora da Morada, livro publicado pela Dark Side Books, que mora no nosso coração, caprichadíssimo, ó, se você tem apifobia, ó. Tripofobia conta aí também, né? Tripofobia conta também, né? Principalmente nessa capa, né? Porque tem o baixo e o alto relevo. Sim, parece um favo, né? Simulando um favo de abelha de colmeia. Bonito, hein? Pra variar, mais um trabalho impecável da Dark Side. Vai adoçar a sua estante. Escrito por Clive Barker. Meu Deus. Nada mais, nada menos que o pai de Pinhead. O futuro Dito pelo Stephen King, né? Eu vejo o futuro do terror e nele está Clive Barker. Pois é, né? Já pensou se você receber um elogio desses? E ainda assim, é pré-Twitter, hein? Porque hoje em dia, né, o Stephen King tá o tio, o vovozinho amigo, todo mundo é legal, todo mundo faz o melhor terror, mas naquela época não vinha de graça, não. E eu acho que receber esse tipo de elogio é a mesma coisa que Guilherme Lopes Rodrigues, aqui ao meu lado, quando ele é chamado de Rubens Evaldo Filho, bom do terror. Eu fico enrubescido com tantas... Enrubescido, Em Rubens Edivaldo Filho, sim. Olha! Maxon tá quase um ano, o Maxon tá entrando no clima. Tem que entrar, eu sou... Até caiu a caneta. É o famoso Odal-Dash, né? Exatamente, Maxon Lima aqui comigo também. E aí, tudo bom? Eu sou o Marcos Broglia e Candyman. Vamos começar falando sobre o livro, que na verdade é um conto retirado do Livros de Sangue, do Clive Barker. Exatamente. The Forbidden. Muito bom, exatamente. Inclusive nem foi traduzido, né? Eles trouxeram como Candyman. E se você ler ali nas partes técnicas do livro, tá ainda The Forbidden. The Forbidden, então, não tem uma tradução oficial para isso. Então, que em tradução literal seria O Proibido. O Proibidão do O Proibidão do Clive Barker. Ele é... Bom, ele é rapidinho de ler, né? Então ele tem 100 páginas, mais um pós-fácil aqui. Porque ele é um conto, na verdade. É bom esse pós-fácil, ele situa especialmente com relação aos filmes. Pois é, escrito pelo Primati. É. E eu li no metrô, 2 viagens de volta, terminei de ler. Aí você que toma o transporte público. E é legal porque quando eu li, fazia tempo que eu tinha visto o filme, mas ainda assim muita coisa do filme marca. Pelo menos pra mim é um filme bem marcante, assim. Não só pelo Tony Todd, mas pela mística, pelo lance que é uma coisa que se mantém, né, o lance da lenda urbana. Do mito, do boca a boca, do boato, né? Que é, o mistério de Candyman. O mistério de Candyman. E assim, é engraçado que assim, o que eu fiquei mais em choque quando eu li o conto é que exatamente não tem a coisa mais marcante do filme, que é a coisa que ele foi vendido no pôster, que era a coisa que assustava a gente quando a gente era criança, que era a história de se você falar 5 vezes o nome na frente do espelho, ele aparecia. Tem nada disso. Tem nada disso no livro. Mas é interessante porque como o Clive Barker tá envolvido ativamente na produção e tal, ele aprovou esse roteiro, que é inclusive o roteiro do próprio diretor do filme, Bernard Rose. E aí ele expandiu essa ideia. Ele pegou basicamente mais um mito em cima do mito, né? Pois é, porque quando pega e sai da Inglaterra e vem ali para uma periferia de Chicago, que inclusive é um lugar que a equipe de produção do filme teve que negociar com as gangues da área para poder filmar. Teve que chegar com o Stug Life lá e falar, ó, mano, faz favor, filme, inclusive, né? pede licença, tira o sapatinho. Aconteceu. Tem que ser um respeito, mano. Não adianta vir na ministra com esse aqui não, senão não vamos deixar vocês filmar. Então eles mudaram isso, eles foram acrescentando coisas que, na minha opinião, tirando uma coisinha ou outra, eu acho que engrandeceu. Ainda mais o grande lance do filme, que é a figura do Candyman, né? Que também é totalmente diferente do livro. Totalmente diferente. No livro ele é descrito como se tivesse um rosto com cor de cera, né? Uma roupa meio paletó rasgado. Meio maltrapiga, umas né? roupas esparafatosas, ele tem uma maquiagem no rosto. Ele tem um lábio pintado de azul. Ou seja, a questão racial ali não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem a origem do Candyman do escravo. Não tem? Não tem nada disso no conto.
E ela, a Ellen, que é a Mas, assim, personagem aí principal, ela vai, na verdade, ela está escrevendo uma tese sobre pichações e não sobre lendas urbanas. Aí quando ela se depara, é que assim, no conto fica muito mais marcado o impacto que teve nela quando ela vê aquela cara pintada na parede. O grafitão da boca dele, Sim. sabe? E aquilo fez ela Escrito mudar. doce para um doce. Fez ela mudar, que é de Shakespeare isso aí, né? Fez ela mudar o direcionamento dessa tese dela. Então isso aí é uma coisa que fica bem mais pontuada na história, mas tanto ela quanto o relacionamento dela com o marido dela, que é um professor, e com a amiga dela, isso aí também tá tudo bem posicionado. Sim. Inclusive o Purcell também na Purcell. cena do... Mesmo na nome. cena na cena do jantar, né? E eu tava revendo, né, o Mr. Candyman e é o Gregory, né? O Xander Berkeley que faz o Trevor, que é No 1 e no 2. Não, Purcell. Não, tô falando... o Trevor, que é o marido dela, escrotão e consegue ainda ser mais escroto no livro do que no... Aquele final lá, quando ela volta e ela tá com outro, ele tá pintando. É porque assim, passar a ideia de que foi ela a assassina pelo impacto que essa figura mística teve nela. Isso aí também não tá aqui na história. Sim. Na verdade, outra coisa que pontua bem é aquela história de eu quero te transformar em uma lenda. Nunca foi tão fácil assim você ficar numa análise da história. Sim, Porque ele é um cara cordial, deixa eu te matar, be my victim. Né? Ele pede pra ela, ela fala que não, então não vou, então só quero uma beijoca aqui. Inclusive essa cena é muito boa do filme, pra mim é uma cena favorita. Que é abelhas reais na boca do Tony Todd. Abelhas reais na boca de Tony Todd. Sabe aquele mel puro da abelha? É ali. Até para pontuar também a proliferação de lendas urbanas, né? Porque ele só se mostra a ela porque ela não acredita. Sim, né? você tem que acreditar e é o que deixa até hoje lendas urbanas como a loira do banheiro, o homem do saco, porque a agulha de AIDS na acho que cinema. Então, mas essa agulha de AIDS no metrô, no trem, que espeta, acho que é um pouco mais que lento isso aí. Né? A faca no brinquedo do Fofão. Não, isso é real. A daga no Fofão e na Xuxa é bem real. É bem real. Então, inclusive a loira do banheiro, que é a nossa versão da Bloody Mary, é a inspiração de você falar 5 vezes o nome de Candyman na frente do espelho, só que eram só 3, né? E aí tem muito do espelho nesse filme, que não tem nada no original, mas tem de... Inclusive, literalmente, ela tira o espelho e vai numa coisa meio Alice, né? invade um novo apartamento, porque foi construído em um lugar que antes era uma periferia, era pra ser outra coisa. Porque o que acontece? Pra mim, a principal questão de Candyman é o quanto... É a questão racial. Sim. A questão da gentrificação lá no projeto de Cabrini Green. Que existe, é real esse lugar, dá pra pesquisar e você vê como era um lugar violento e tal. Na periferia de Chicago. E lá na quebrada, vida louca. E aí porque aquilo, era tipo um CDHzão, né, um Singapura da época, e aí tipo era a comunidade negra, hispânica e a galera que não tinha dinheiro, que era removido para aquela... Era a galera que mantinha a cidade funcionando que vivia lá. Exatamente. Qual é hoje em dia? É a gentrificação, igual São Paulo, igual as outras grandes cidades, né? E a questão do racismo da escravidão, porque o Candyman, o Daniel Rob Tail. Isso. Esse nome é citado muito mais a fundo no segundo. Sim. Que também não fala o nome dele no livro, não. É só é muito mais misterioso. Isso, na verdade, a impressão que dá é que foi mesmo pensado a longo prazo. Porque, tipo, todo mundo queria formar novos monstros, né? Dado o sucesso das franquias, que as franquias estavam também meio que definidas. Já estavam, exatamente. Em 92, que foi lançado o Mr. Candyman. Precisavam de novos monstros. Precisavam de um novo Fred Krueger. Isso. Então, a ideia foi realmente criar um Movie Maniac. Tanto que o próprio diretor, ele escreveu um roteiro para a continuação, porque ele tinha essa ideia de levar isso para outros lugares. Ele não queria deixar ele preso na figura do Candyman, mas para outras lendas, né? E aí foi rejeitado. Mesma coisa com o projeto do Carpenter, né? No Halloween 3. Que ele não queria que se chamasse Halloween. Sim. Que foi o último movimento dele direto com a franquia, né? Foi. Antes do novo. Antes do novo, exatamente. E aí o que acontece? Essa questão é muito essa questão do escravo, de como surgiu a lenda de Candyman, que ele era o homem, ele era filho de ex-escravos, né? Porque ele tinha conseguido a liberdade, então ele teve educação, ele estudou belas artes, ele era um pintor. Baita pintor, né? E ele se apaixona pela filha do coronel, porque ele é convidado pelo próprio coronel para pintar. Pra pintar, exatamente. Ele se apaixona e tem uma paixão ali que é
concluída, eles chegam nos finalmente dessa paixão que aí dá pano pra manga pra essa continuação. Sim. Exato, e aí o que acontece? Ela fica grávida, né? E aí o senhorzinho descobre, e aí prende o Daniel e serra a mão dele. Então, no primeiro filme tem os flashes disso, mas Sim. no segundo já começa a ficar muito explícito. No primeiro não fica claro que ela fica grávida. Ele só descobre que eles tiveram relações. E aí é a cota pra que... Ah, mas é um belo gancho, vai. Sim, com O certeza. próprio Clive Barker viu isso, afinal ele tá envolvido com o segundo filme. Então. Sim. Porque o interessante é a discussão por trás disso, que é exatamente a questão de que, tipo, o medo do homem branco é aquilo, segregar. A gente vai colocar os negros, os pobres, ali no conjunto habitacional que não faz parte da tornar cidade. tudo isso, né? Controlável. Exatamente. A gente vai... não, um negro não pode se apaixonar pela minha filha branca da alta sociedade. Então a gente vai lá e vai, tipo, bisuntar o cara de cinema coreano, não, quer dizer, bisuntar o cara de mel. E aí... Você desvirtua a discussão, Marcos. É que eu me lembrei da Tem palavra... na meada. Eu me lembrei da palavra de besuntar. É uma bela palavra. É uma bela palavra, eu gosto. Você fala a palavra e já imagina a pessoa de acordo. De acordo. Não é Você assim. enche a boca pra falar besuntar. E aí agora eu perdi o fio da meada. Ah, então. E aí... Besunta de mel, lá, mel. o Daniel. E aí coloca as abelhas pra... É horroroso. Parece o Negrinho do Pastoreio também. É. Porque se você parar pra pensar, a gente tem o nosso Candyman. Olha só. Sim. Que botou ele lá em cima do formigueiro, né? É o jeito que é a mesma coisa, né? Escravo, né? Ele podia invocar, né? Tem um Candyman 4, exército de lendas. Você preferiria morrer por abelhas, coberto por abelhas ou por formigas? Rapaz. Preferiria não, o que seria menos doloroso? Rapaz. As duas pica, né? Forte. Forte, né? Forte. Inclusive, ó, curiosidade sobre as abelhas. Eu tava lendo sobre, as abelhas são reais. E aí as abelhas são reais, sim, elas existem. Sim. São reais no filme. Tá. Elas fazem parte do ecossistema mundial. Não é aquele tipo do Black Mirror lá das abelhas robôs. Sim. Não, então, as abelhas elas foram feitas, criadas pro filme, porque tem, acho que com 8 ou 10 horas de vida, as abelhas elas têm o tamanho adulto, porém sem ferrão. É uma abelha neném. E aí elas não picam. Beleza. E aí ele pode pôr na boca. Inclusive a cena do beijo. Boa, né? Não ia ter como ter efeito especial que desse certo, né? Não, Aí só colocou uma telinha aqui atrás da boca, tinha um aparelho para elas não entrarem no trato respiratório digestório e ele botou um monte de abelha na boca ali e fez a cena mais incrível. Sim, então as muito abelhas boa, são né? todas- Mas isso também é fiel ao Fiel, conto. que pede essa beijola. E ele também tem, até a hora que abre, que ele tem aquelas coisas de abelha Nas Tá tudo- costelas. É, né? Na verdade, é uma das partes legais que quando começa a trazer esse zumbido à tona, né? Tipo, que diabo é esse barulho? E aí quando ele abre e sai aquele monte de bicho, é bizarro. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Imagina o nome do saco, abre o saco. Mas é bem legal isso. E outra curiosidade é saber que o Ed Murphy estava sendo cotado para ser o Imagina. King. Ed Murphy. E só não levou porque ele era baixinho e o Tony Todd é bem alto. E Tony Todd tinha acabado de vir da Noite dos Mortos Vivos, né? Na filmagem. Deu muito certo. Então ele tava ali na... Eu gosto muito do Tony Todd, assim. Eu, por exemplo, o Parque do Inferno, um filme recente aí de terror, eu fui ver, o que eu mais queria ver era ele. E ele tem só uma pontazinha lá, mas é o suficiente. E eu tenho saudade de Premonição, eu gosto muito dele, assim. Eu acho que ele... Até no Terror no Pântano, né? Ele também. Ele é o como chama? Ele é o curandeiro da como ele é? esquema, Papa né? Voodoo? Não, como ele chama? Ele tem um nome muito bom, os Voodoo Zombies. Eu acho que é. Mas é um Ele personagem legal. ele também dá letra, né? É, ele que No sabe filme. como matar o Victor Crowley, né? É. E até no Candyman, né? Pra você ver que na época o racismo, né, no filme, o racismo falava muito mais do que a posição social, porque o Daniel Robitaille... Só na época do filme. Não, mas pra Não, mas pontuar, assim, porque pra pontuar. mesmo sendo ele de um alto escalão, porque ele foi criado por bons... Sim. Por bons pais, né? Ele teve uma ele educação, ele era na escravo época liberto, ele era um negro fora da curva, ele teve educação, Era drama, né? E aí sim, ainda assim o racismo permaneceu, né? Mas até hoje, né? Sim. Teve polêmica no pôster do terceiro Candyman, porque era na época do julgamento do O.J. Simpson e o pôster era uma mulher branca com ele atrás. Sim. Isso aí já foi o suficiente. Terceiro Candyman? O... Não, porque o julgamento do O.J. Simpson foi em 94. Foi no segundo, 95. Foi no Não, segundo. mas não é esse o pôster. Bom, é o pôster. É no Isso segundo, é o problema. no segundo. Porque teve o julgamento, mas isso foi uma coisa que afetou por anos. Até Sim, hoje. aí mudou o pôster, que daí Mudar, é só isso, né? ele, isso. Não é, então é do 2 mesmo? É do 2, sim. Aí, Do 2. aí.
E outra curiosidade é que a trilha sonora de Philip Glass, né? Eu reassistindo, aparece aquele nome em letras garrafais, tipo, Philip Glass, cara. E você sabia, fã do horror, Meu Deus, que a Nia Silveira sabe tirar a música tema de Candyman no piano? isso aí tem que ser mostrado. Tem que eu ter um também. programa sobre isso. Sim. Eu acho que tem que ter 10 horas dela no YouTube tirando a música de... Ou uma escaleta, assim, também, já que não vai ter um piano de cauda aqui. É do Ahá. O teclado do Ahá. Keitar. Dos minutos, dos minutos, então. essas coisas. Olha, tá lançado o desafio no Aí próximo... sim. E é bom dizer que o Philip Glass, ele odeia Essa esse filme. história é maravilhosa. Ele odeia esse filme porque eu acho que o diretor era amigo dele, mas ele convenceu o cara, o Philip Glass já é um cara muito famoso, muito conceituado, a fazer o trilha sonora do filme, né? Mas dito por ele como um filme independente, com uma visão diferenciada. E aí ele assistiu o filme, achou um slasher safado, meia boca, tipo lixo de Hollywood nas palavras do Philip Glass, e não deixou lançarem a trilha sonora até tipo 2000 e cacetada, assim. Foi 2005, se não me engano, que o Tony Todd ele anunciou numa entrevista que seria relançada, mas poucas cópias, acho que 300 ou 400 cópias. E a trilha sonora é demais, cara. Sim, Desde o começo, sim. que tem essa... O Candyman vem dessa ideia das abelhas tomando a cidade, que tipo, eu acho demais, mas é ultra tosco, assim. E o começo é justamente isso, no filme com aquela trilha bem marcante, que remete a filme italiano, né? Filme, Sim. A trilha sonora regia o filme, né? Protagonizada pela Virginia Madsen, irmã do monoface Michael Madsen, né? E a primeira morte é de Ted Raimi, né? Sim. Nossa, Ele só... tosco esse papel. Mas quando o Ted É o Raimi não Woody fez um Não, papel mas ele não tosco? morre. Quem morre É a menininha. Mas ele tá lá, ele sempre tá lá. Nossa, Esse tá em todas, né? Ele tá com aquela cara de pastel Já aí. que não, é juventude transviada, ele tá ali como malandrão, já Não, mas com aquela cara. Com aquela cara. Sim. Com aquela calvície acentuada, é engraçado. Apenas só pra pontuar também a época em que o filme foi rodado. Ali comecinho dos 90. 90, 92, era a proliferação de filmes que retratavam muito a zona... Gueto, os Hoods. Sim, os Hoods, né? E o filme também ele fez um sucesso comercial na época, porque na mesma época mostrava a Cabine Green e mais ou menos perto saiu o Boys in the Hood, né? Os Donos da Rua, com o Ice Cube, Lawrence Fishburne e... Se esse filme tivesse saído depois... E o Cuba Gooding Jr., né? Dirigido pelo John Singleton. Teria feito mais sucesso ainda. Sim. E um pouquinho, alguns anos depois do Faça a Coisa Certa, é tudo lá. Faz sentido. Todo esse Aquele da Michelle Pfeiffer nessa época também. Né? Sim, Mentes Perigosas. Que tinha a trilha sonora do Kugel. Sim. Gangsta's Gangsta's Paradise. Paradise, Faz mais sentido que o Felipe Glass, né? Então, a gente vê que é por isso que foi levantada a bola dessa questão racial que era muito forte nas Estados Unidos nessa época. Eu acho que é por isso e que... Los Angeles estava bombando, que logo depois deu aquela treta que estourou da polícia que arrebentou o moleque lá, e aí, tipo, eles botaram fogo em Los Angeles inteira. E já emendou logo depois no julgamento do J. Simpson. Foi. E aí vem o Candyman 2, quantos anos depois? E aí vem o Candyman 2 em 95, 3 anos depois. Como ele chama o diretor mesmo? Ele tentou levar... Bill Condon. Bill Camisinha. Não, Bill Camisinha. famoso Bill Condon. famoso Bill John Tex. Isso. O cara tá no top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, hein? Tá. Acho que a Bela e a Fera tá por lá, né? Então, ele dirigiu Deuses e Monstros, que já foi citado aqui em algum programa. Do Frankenstein. Do diretor Whale, né? James Whale. James E ele Whale. ia dirigir o novo, a nova de Frankenstein, do Dark Universe. Já, sem que bom falta. que acabou isso aí, né? Nossa. Não sabe se acabou, pode ser que o Jason Bourne deu um jeito aí. Sim. Tem essa... Vai dar uma recalcada. Tem essa lenda urbana aí. Mas aí ele traz bem esse lance familiar, afinal tem aí uma... E aí ele retoma a história da origem do Candyman. No começo eu gosto que mostra ali o... E é legal que mostra que o Purcell, que era um dos professores da universidade... Sim. Veterano, assim, né? Porque mostra que eles se sentiam bem intimidados pela presença desse cara. Sim, ele era dos professores da universidade onde a Ellen estudava. E o marido dela lecionava. E que ele também tá no livro. Isso, No ele livro citava ele e ele começa vendendo livro ali, né? Contando. De autógrafos. E aí dá a entender, aí tem umas manchetes de jornais falando que a Ellen foi presa, que ela tinha sido, foi apontada como responsável pelos crimes em Cabrini Green. E aí o livro dele é laminado, né? Ele chama o Candyman 5 vezes. Podia ter sacado um espelhinho ali, né? Não custa nada. Podia, né?
Já que ele fez todo o teatrinho lá de aparecer o gancho. Pois é. Bom, de qualquer forma, tem lá um dos filhos dos assassinados no primeiro filme, vem lá tentar, tipo, quem você pensa que é, tá, sabe? Tipo, tentar dar um gancho. Na verdade, não. Ele é filho é o irmão da atriz principal, que eles são descendentes do Rob Taylor. Isso, e o pai morreu há alguns anos tentando descobrir uma maneira de acabar com o Candyman. Porque acho o seguinte, maneira de acabar com o Candyman. Não fale o nome dele no espelho. Mas aí, porque a lenda ela só se prolifera se você ficar falando, né? Ou então você pega a versão Diet. Que é o primeiro medo dele no filme, né? No primeiro filme. Tava demorando pra ele fazer sair da versão Diet do Candyman, né? De qualquer forma, eu acho que tem um potencial muito desperdiçado. Se ele fosse diabético, velho, e aí? Inclusive, a atriz do primeiro filme, ela tinha alergia à abelha. Tinha uma ambulância em todas as cenas. Ixi. Caso ela fosse picada. E o Tony Todd, acho que ele toma 20 e tantas picadas de abelha no decorrer dos filmes. Tony Todd Ele aguenta. Né? De qualquer forma, tipo, sabe aquele negrão maravilhoso? Negro raiz. Negrão. Aquele lance da molecada no colégio, que ela dá aula, inclusive, eu acho que foi muito desperdiçado. Poderia ser base do filme. Desenvolver muito isso. Sai de Chicago, vai pra Nova Orleans durante o Mardi Gras. Sim. Na verdade, é Mardi Gras, e aí tem o lance da Farewell to the Flash, que é o subtítulo, que é o significado do Carnival, que é o carnaval de rua lá da região. Com aquele locutor meio The Warriors. Tipo, horroroso, o Kingfish. Horroroso Deus. Aquele cara ficar falando baboseira no filme inteiro. Ele tá proliferando o Candyman o tempo inteiro. E aí você descobre que ela, a mocinha do filme é antepassada do... Bisneta. Ou tataraneta? Não, tataraneta. Tataraneta. A mãe da... A avó dela é a filha. A avó dela é a filha, exatamente. Isso. A avó dela é a filha do Candyman. Isso. E quem faz a mãe dela é a Veronica Cartwright. A Lambert do Alien e a Cassandra Spender do Arquivo X. E também, tipo, não faz quase nada. Quase nada. Sim. Tem duas, três cenas. Na verdade, até nesse filme... Mas eu achei o filme muito ruim, desculpa, gente. Depois você vê o bonitinho que os dois fizeram. Isso é muito, tipo, é muito dozinha, né? Tipo, tem que... Ele é simpático, né? Sabe? Não, é aquilo, a gente assiste Hellraiser pra ver o Doug Bradley lá e é tipo isso. O Tony Todd tá muito bem nesse filme, muito melhor do que no terceiro, por exemplo. Sim. E eu gosto da ideia do espelho, de encontrar pra quebrar, e aí tem um negócio desenvolve mais a mística da coisa toda. Essa eu achei uma bosta. Mas essa história do espelhinho eu achei uma porcaria. Tem que dar um rumo no final lá, que é o espelho. Ficou muito... Muita imitação ali, né? Eu gosto. Então, o problema do Candyman 2 é que ele é muito caro desses filmes de terror bosta dos anos 90. Que era que só tinha isso nos anos 90. Só tinha filme nesse naipe. Até antes, pré-pânico. Tirando uma coisa ou outra, os filmes eram todos daquele naipe. E tipo aquelas atuações, muitos jumpscares, as atuações são sofríveis. Nossa, achei muito Até no segundo filme dá a entender quando o marido da... Caroline? Não, Caroline é do terceiro. O marido da protagonista do segundo filme... Da mocinha. Ele chega lá na delegacia, né, pra ver o irmão lá que foi preso, que ele foi acusado de matar o Purcell. É muito engraçado de irmão dela mantido, tipo um escritório. Assim, não, é tipo a delegacia do... É um despachante, 2, né? Tipo, o que é isso, mano? Vai lá tirar, autenticar documento. Aí eu não sei se vocês pegaram esse cartório, né? Essa dica aí, mas parece que o marido da mina fica com a mãe também. Vocês chegaram a perceber isso aí? Como é? Não, inclusive tem uma cena que ela fala, ela dá umas olhadas pra ele. Tipo, você vai ser um ótimo pai, e fica olhando, eu te trouxe aqui isso aqui porque eu sei que você gosta. Ele pegava a sogra? Pegava. Rola uns momentos desconfortáveis. Inclusive, outro momento desconfortável é quando ela vai visitar a casa dos antepassados e tem aqueles mendigos morando lá. E aparece o mendigo assim, ó, e fica. Ele sujou. Aí fecha a porta, assim, tipo, que porra é essa? Ele tem um corvo, que, tipo, imagine pra botar o corvo no lugar que queriam pra fazer a cena à toa. Tipo, não, é que eu morava... É o Beetlejuice, né? Falou entrevista, o cara surge. É engraçado, você marcou muito esses mendigos. E ele mudou a roupa, né? Porque no primeiro ele tem aquela roupa de pelo, marronzona, parece uma... E agora ele tá com um sobretudo mais genérico. Mais inclusive a cena do primeiro, uma das que mais legais é quando ele aparece no estacionamento. Isso, é demais.
Mas aí é ele todo sensualizando com uma voz muito densa, assim, eu acho que então, tem essa, ele é cordial. Não, e ele... Eu ia falar que ele tinha lábios de mel. Mas nebria. Exatamente. As meninas ficam, sabe, tipo, extasiadas por ele. No livro também, ela também, tipo... Fica num estágio de transe. De transe sexual, cara. Eu acho que rolou hipnose com a protagonista do primeiro filme e ela não gostou muito não depois de usar muito a palavra gatilho dela lá. É interessante ler sobre a hipnose da atriz do primeiro filme, porque aconteceu. Usaram nela justamente pra ela entrar nesse transe, ser uma coisa, tipo, mais visceral, assim, não só a atuação. No primeiro. Mas no primeiro a Virginia ela tá muito bem, né? Virginia Madsen. Eu acho que casa com o filme. Não, o primeiro filme é bem bom. É que assim, o potencial para que ela fosse a assassina morreu, né? Porque o diretor do filme tentou escrever uma continuação e foi vetada, né? Sim. Ficou. O que deveria ser dúbio ficou. Não, ficou aqui no pronto, né? Virou nada. Sim. E aí o terceiro filme degringola de vez, tipo... O terceiro filme vai pro caralho. Dia de los Muertos. Esse é triste, hein? Esse aí é direto pro vídeo, direto pra TV. Que bom, 99. Nossa. O melhor ano da história do cinema, segundo o Maxon. Isso. É um 12, vai. Teve Candyman 3. A gente vai conversar sobre isso. Se bem que só pra complementar no Candyman 2... Candyman 2. Foi explorado mais o passado do Daniel Robitaille porque o Clive Barker também estava envolvido na produção. Mas esse está envolvido diretamente. No primeiro ele... Foi que realmente o Warren, né? Que é esse filme. Mas ele assina produtor executivo. Executor produtivo. Executor. Não, quem é o executor produtivo? Sim. Então, tu vai com taxa de mortes de Candyman é bem baixinha. É bem baixinha. Mas ele capricha. Capricha. Até uma coisa que a gente estava falando antes do vídeo. Fisgada, né? É a mesma. Poderiam mudar um pouquinho as mortes, né? É sempre ainda que não inventaram de colocar outras coisas no. Trocar, acoplar outras isso aí é o Jordan Peele, ele tem que assistir esse programa. O Ash vs Voltaire, né? Que ele troca, tem a mão de madeira, né? Tem um monte de coisa, né? Mas é legal, o 2 eu gosto. E o 3? Não. O 3 não tem. Péssimo. O 3 eu não vi, não tive coragem. O 3 é terrível. O 3 ele traz de volta a ideia da parente dele. Mas agora é tetra, ele é tetravô. Tetra, sei lá que cara. Na verdade é 25 anos depois, não é? 20 e tantos anos depois do primeiro. Não é tanto tempo, porque a protagonista do terceiro é a filha da protagonista do segundo. Que ela tá grávida. É porque ela tá grávida no 20 anos, hein, meu? Bom, de qualquer forma, é uns 20 anos. Porque... É sobre uma galeria de arte com as pinturas dele. Sim, né? que ela por algum motivo teve, nunca teve essas pinturas, né? Mas a família nunca teve, apareceu, surgiu, e ela é a mantenedora. Porão, assim. Tipo isso, e aí ela faz essa galeria. Tipo o Velvet Buzzsaw. Exatamente. E ela é a mantenedora dessas obras, ela quer fazer uma exposição para dar mais créditos ao artista do que a lenda, e aí o aproveitador vai lá e coloca Candyman lá na parada. Que é um amigo dela, Sim. E aí ela pega de surpresa ali, porque ele até faz o teatrinho de novo, tentando invocar Candyman, mas o que ela quer fazer é isso, mostrar o Daniel pelo lado artístico e não o assassino. Pra tentar desmistificar de vez esse lance de Candyman. Tanto que ela fala Candyman na galeria, pra mostrar que tipo, né, mas aí ele aparece, E com uma galeria gótica, como é que é? Aí os quadros são roubados, as pinturas são roubadas. Também isso é lá para as revelações finais do filme, porque desenrola do Candyman aparecendo para cada uma das pessoas que ela era envolvida. Tipo, na verdade, assim, aparece pra melhor amiga dela, porque ela mora, tipo, numa casa dessas casas de artista, tipo, num ateliê, assim. Sim. Um novo namorado dela, que fica sendo procurado pela polícia, porque ele tava com o gancho na mão quando ele fez o teatrinho e sempre tem isso, né? Tem aquele policial extremamente escroto, extremamente racista, que ele vai lá na comunidade lá de mexicanos ali que moram, comunidade hispânica ali, e taca o terror em todo mundo, inclusive na avó do cara, e aí tem um momento de exorcismo da avó, lá que ela vê que ela tá possuída, não, ainda tem um grande mal por trás da menina, e a figura da personagem é muito ruim, porque até então as protagonistas eram personagens eu vou dizer, fraco, assim, tipo, a intenção dela... Duas coisas que me incomodaram bastante no terceiro foi o seguinte... Existir? Sim. Não, então são 3, né? Porque o filme não teria motivo nenhum para existir. Outra é que eles colocam o festival do Dia de los Muertos, né? Mexicano, como um subtema que também não funciona nada, só para capitalizar em cima do Mardi Gras, que foi o segundo filme. E o terceiro motivo é que
eles tentam recriar, eles tentam dar uma nova vida até de certa maneira pro primeiro filme, que é uma história mais ou menos parecida. O Candyman aparece para as vítimas que lhes são afetivas, né, de uma maneira ou de outra, igual no primeiro, porque no primeiro o Candyman aparece para as vítimas e incriminar a Virginia Madsen, né? Sim. E no terceiro aparece para as vítimas que ela tem afeição. Mas assim, aí tem o lance da dúvida no original e nesse tem até um culto, pessoas que cultuam. Sim, que são os... Eu não sei por que a relação dele com os próprios parentes, que ele até dá um beijo na menina no filme, tipo... No primeiro filme não tinha relação, mas aí depois passa a ser um negócio meio bizarro. Porque nesse tipo, igual do Shopping Net. É porque é parente dela e dele, né? E se eu não me engano, o Candyman ele quer que ela tenha o filho. Não, ele quer que todos os parentes se juntem. Ele quer Sim, é tipo Natal. Mas eu entendi que ele quer renascer a partir de um filho dela. Que é uma bosta, né, essa história aí. Mas o pior na verdade tem duas cenas que prestam nesse filme. É a cena que você não gosta, né? Quando ele aparece no metrô, que inclusive é uma cena extremamente artificial, uma menininha toda imaculada, sentada no metrô, todo sujo, pichado, fudido, e ele aparece. Aí ela aparece, aí ela vai desmaiar, ela desmaia com cuidado, porque ela não... É terrível. Ela desmaia caindo aos poucos, né? O diretor tem uma obsessão nessa mulher, tipo, abusam dela. Exploração assim, total do corpo. E ele fala Be My Victim umas 15 mil vezes. Sim. E ele cita na íntegra, tipo, com aspas, trechos da fala dele no primeiro tem também, inclusive o começo do primeiro Candyman, ele fala pra que serve o sangue, se não para ser derramado. Outra coisa que é banalizada, porque quando tem esse grupinho gótico que rouba as pinturas da galeria, porque eles cultuam o Candyman, ele fala exatamente isso, pra que serve o sangue, com os piercings, é bem aquele estereótipo gótico dos anos 90, que são esses cultistas de Candyman, e eles falam, o Candyman ele aparece e aí tem o potencial desperdiçado de matar todo mundo, porque a protagonista desmaia, quando ela acorda já tá lá a carnificina toda, todo mundo morto, e aí ela descobre que o poder do Candyman tá associado às pinturas, e ela rasga as pinturas, e aí acabou. Outra coisa... É esse o final do filme, Aí acabou. Outra coisa que eu lembrei agora também é que essa diferença, né? Porque enquanto nos filmes ele precisa verbalizar a existência dele 5 vezes na frente do espelho, no livro você coloca oferendas de doce, né? Uhum. Você coloca, tipo, Cosme e Damião. Inclusive é um negócio pesado do livro, o mais pesado de todos, que é o bebê tá lá. O bebê tá lá. Morto lá. O bebê foi no morto. caixão não tem nada, daquela casa se... Ela cria uma amizade com uma moradora lá, que conta as coisas. Sim, a Anne-Marie, igual no... É bem parecido, inclusive. E aí tem uma diferença que no filme ele só foi sequestrado, né, bebê? Aí tem um assassinato do bebê. Amenizada. E o bebê tá naquele quarto com a figura do Candyman pintada na parede, enrolada nos trapos, assim. E aí quando ela descobre aquilo, ela quer mostrar isso pra todo mundo, e quando ela vai atrás da Anne-Marie, ela se mete no meio daquela fogueira, que também remete ao original, só que ela não morre, né? Sim. Ela sobrevive. E aí, pra encerrar, vamos punhetar sobre o... Tipo aqueles... agora vai virar aqueles vídeos tipo de nerd, né? De quadrinhos e de filme. O que vai acontecer? O que vai... Não, o que vai... Especulações sobre o que vai acontecer na fase 4 da Marvel. Aí começa a vomitar um monte de bobagem. Jordan Peele anunciou o Candyman. Entenda. Mas o que esperar é crítica social forte e dar pesada de novo. Sim. Mas o mais legal é não ser um reboot, né? É uma continuação, exatamente. Já aconteceu, tipo, você tem que ter essa base pra conseguir... Com certeza vai ser um filme por si só, bonitinho, porém, eu acho que é legal trazer isso. É o que eles têm feito, o que o Halloween tem feito, isso. o que os filmes têm feito, continuando na rabeira de seus originais, porque o Jordan Peele já falou em entrevista que ele... 20 e tantos anos depois, o que aconteceu em Cabrini Green, com o projeto habitacional e a questão da gentrificação. Então isso é muito interessante. Eu acho que vai ter também o lance da lenda urbana, tem que ter. Tem que ter. Como que vai ser resgatado esse personagem, se durante todo esse tempo ele foi esquecido, e o que aconteceu para que o Switch to For a Switch voltar a acontecer, quem é que está fazendo essas pichações, ou se vai ser, que normalmente... levar lá os estudiosos, né? Tipo, alguém que quer resgatar, fazer uma tese. Fazer um documentário, Se for por essa linha, você já fica meio, pô, sério que tipo foi isso? Mas eu imagino que seja algo assim. Mas, levando em consideração o Corra do Jordan Peele, a crítica social vai ser pesada, que é isso que mais interessa. E as primeiras reações que a gente tem visto sobre o Nós também. Ele foi exibido recentemente. No South by Southwest, né? Exatamente. E a galera tem saído ensandecida e dizendo que é mais ainda, tipo...
O Jordan Peele tem que ficar fazendo isso, essencialmente é o que dizem. Eu não sou lá muito fã de Corra, eu sei que é um filme extremamente importante, mas eu não gostei tanto assim, mas eu entendo o poderio ali, a importância, eu imagino que esse vai aparecer. Pontuação, né, dele nos dias atuais, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o Candyman tem muito potencial para ser um filme que vai cutucar muito o que está acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos anos. Eu acho que principalmente o governo Trump, vai sair no último ano da eleição do Trump. Eu acho que o último ano de governo do Trump, então eles vão todo mundo bater pesado. E eu acredito que é importante porque o Jordan Peele mesmo falou que para ele os dois filmes que os inspiraram a ser cineastas foi A Noite dos Mortos Vivos e o Candyman, que acho que são os dois protagonizados por negros. Por negros, exatamente. E ele quer só... É um resgate que ele está fazendo, né? Sim. Porque não é todo dia que a gente vê isso, né? Filme de terror com esse tamanho que atinge tanta gente assim, protagonizado por negros. Sim, então, sim. Ter uma figura como o Jordan Peele produzindo Twilight Zone, eu acho que a comédia que era o foco dele, porque lá ele conseguia colocar a sua crítica também, a sua maneira, ele tem visto que o terror, a longo prazo, funciona. E o terror, para pontuar aquele momento, talvez seja o melhor. É o melhor de todos os gêneros. Com certeza. Desmistificando o que os estudiosos falaram do pós-horror, né? Terror já tá vindo fazendo crítica social há muitos anos. É que agora estão descobrindo isso. É só ir além do cinema que tá na esquina da tua casa, né? Mas pós-horror é meu pau de óculos. Deve ser mesmo. Ovo esquerdo, né? Isso. Estreia dia 12 de junho de 2020. Sim. Dia dos Namorados. Aqui, né? Aqui. Pai do Dória. Sim, só levar um Fini pro cinema, né? Leva uma balinha fina. Devia distribuir doce pra entrar no queijo. Pois é, exatamente. É que doce tem outro significado aqui também, né? É complicado. Mas não, lá nos potinhos de mel. Ó, gente, me contratem pra fazer o press kit. Os potinhos de mel, leva a sua namorada pra assistir. Ou manda uma larva de abelha e aí chega lá com 8 horas de vida e sai aquela abelha. É lógico, vamos assistir um Fini cremosa, chega lá com um finizinho na mão. Já era. E aí, sucesso garantido. Besunto favo. Isso. Favo. Cada um recebe um favo, né? Sim. Vão colocar alguém de Candyman menor do que ele deveria ser, né? Mas hoje mediana, mas hoje com a volta das Spice Girls tem aqueles tamanco bitelo, né? 2 dedinhos, né? Tamanco bitelo. Plataforma, né? Isso. Bitelo. Olha, momento auge desse trash modernizado. Fiz até o tipo, né? É isso, 2 dedinhos, né? É igual me serve 2 dedinhos, né? Falando em Candyman, agora fodeu. Yaha Abdul-Mateen II, que faz o papel do Arraia no filme do Aquaman, o vilão do Aquaman. É o Candyman. Ele vai ser o novo Homem Doce. E vai ser dirigido por Nia da Costa. Não é a Nia Silveira, infelizmente. Mas a Nia vai ter que estar aqui pra falar sobre a Nia da Costa. Nia fala sobre Nia. Nia por Nia, tete a tete. Olha. Tipo Maria Gabriela. Sim. E espero muito esse filme. Já tá no meu top 9 de expectativas para 2020. Quero ver como eles vão modernizar a lenda do Candyman. Quero ver, ainda bem que não é o Tony Todd, Candyman. Mas eu gostaria que ele tivesse envolvido de alguma forma. Ele provavelmente se ele for no cameo, tá ótimo. Mas o legal do Candyman é que, ao contrário das grandes franquias, não foi explorada a exaustão. Então isso talvez seja muito benéfico para esse filme novo. Porque, tipo, não tem uma barrinha muito grande entre um e outro, entre o fim e esse recomeço, e aí uma nova geração que vai surgir curtindo isso, entendendo isso e indo atrás, talvez, do filme original e se deparando com um baita filme. Só espero também que eu não acredito que vai ser um slasher genérico, adolescente, jumpscare, tá, né? Eu acho que não, porque basicamente o Mistério de Candyman é um slasher. Só que é o mais, diria, convencional dos filmes do Jordan Peele, caso ele seja fiel à origem, à base. Eu acho que se tratando de Jordan Peele, ele vai subverter, porque no fim das contas, o Candyman só existe porque ele foi uma vítima no passado. Talvez ele resgate essa questão dele ter sido a vítima e subverta para eu espero que alguma coisa nova. Isso é muito mais interessante do que se for pro lance da família. Sim. A gente já viu em 2 filmes que não dá certo. Isso é péssimo, essa ideia, espero que... Não, eu acho que eles nem vão. É aquela coisa, tipo, joga pra debaixo do tapete 2 e o 3 e vamos fazer uma sequência. Não sei se algum elemento do conto. Mas imagine que legal se ela tivesse ainda presa. Começar com alguma coisa assim. Exato, ela, sim. Um resgate ou não, né? Ela já poderia ter sido libertada, mas tá incondicional, sei lá, uma coisa assim. Pra vai no rua. Exatamente. Teve que morar em Cabelo Green porque não tinha dinheiro pra pagar. Imagina. Jordan Peele! Vem com a gente que você passa de ano, hein, rapaz?
O livrinho, o link tá aí embaixo pra você comprar pela Amazon e dar aquela força. Ó, tem aí também a luva de mel. Ó. Isso chama atenção, porque é um que dá vontade de passar a língua. Sim. Isso aqui pra tripofóbico é uma beleza. Né? E pra apifóbico. Eu não sei o que é isso aí. É que tem medo de buraco. Tricofobia. Não, tricofobia não é de buraco, é de formas repetitivas amontoadas. Ah, entendi. Porque senão eu não poderia andar em São Paulo, né? Tudo bem. Né? E agora, para encerrar esse episódio do Trash Modernizado, está lançado o desafio que eu e meus comparsas vamos falar Candyman 5 vezes na frente da câmera e provar pra você que não existe a lenda urbana. Ou a gente não tá aqui semana que vem. Ou a gente não tá aqui semana que vem, mas já deixa, se inscreve. Não seria uma boa ideia. Se a gente não voltar, já você tá muito mórbido, cara. Não é isso? Tipo, não. Você prefere cair no esquecimento ou a gente viver a eternidade sendo mortos? Be my victim. Pela nossa obra, a gente vai viver pela nossa obra. Exatamente. Mas já se inscreve aí, já curte todas as redes sociais, já segue a gente em todos os locais e é isso, vamos aí? Vamos aí, vamos lá. Então vai, 3, 2, 1... Candyman, 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 Candyman.